Ô, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto sério, né? Vou fazer com base num texto que chama Neoliberalismo e Democracia, por Prabhat Patnaik. E esse texto ele vai discorrer um pouco sobre as transformações dentro do processo democrático, os impactos que determinadas políticas têm dentro dos processos democráticos, mas eu quero destacar desse texto dois trechos, né? Eu vou ler o primeiro aqui. A viabilidade da democracia exige uma crença entre o povo de que pode fazer alguma diferença para a sua vida a participação no processo democrático. Esta crença pode ser falsa, pode ser uma mera ilusão. Mas se esta ilusão não existir, o povo torna-se não só cínico acerca do processo democrático, como descrente da capacidade de os seus próprios esforços poderem influenciar as suas vidas. Tal descrença leva então em busca de um Salvador, um Messias, supostamente dotado de poderes extraordinários que possa vir a salvá-los. Ele se afasta, portanto, do campo da razão e começa a mover-se na esfera do irracionalismo. Lembra muito as eleições de 2018, não lembra? O povo torna-se descrente acerca do processo democrático, por quê? Porque a mídia brasileira foi construindo ao longo do tempo a ideia de que toda a classe política era corrupta, né? Que a corrupção estava em toda parte da política, em todos os escalões da política, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto nos ministérios, quanto no Poder Executivo em si. Né? E o que acontece? Esse texto ele fala da Índia de 2014. É exatamente o mesmo processo que acontece lá, acontece aqui, né? São movimentos da burguesia para se manter no poder, tá? Mas por que esses movimentos acontecem? A minha interpretação sobre o caso Dilma foi o seguinte: ela não quis passar a agenda na velocidade que a burguesia queria, tá? Única e exclusivamente isso. Porque se você pegar o ministro do Dilma II, é o Joaquim Levy. Joaquim Levy, ele é da Universidade de Chicago, a mesma universidade do Paulo Guedes. Tá? E a velocidade com a qual ela queria fazer as mudanças não era a velocidade que a burguesia queria. O que acontece? Tira ela, bota outro, aí chega as eleições. Né? A burguesia dá um golpe, chega as eleições e elege Bolsonaro. Que é justamente isso. É um cara que se afasta pelo campo da racionalidade e da razão e se move pela racionalidade. O discurso do Bolsonaro durante as eleições de 2018 e até hoje, em certa parte, ele é muito irracional. Ele é pelo campo do moralismo, ele é pelo campo emotivo, né? Ele tenta mexer com as emoções das pessoas. Né? E o que acontece? Isso me lembra muito uma reflexão que eu tive há algum tempo atrás sobre ciclos da história. Né? Vale lembrar que a história não é cíclica. A primeira vez ela se repete como tragédia, a segunda ela se repete como farsa. Marx, 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Né? Mas vale lembrar o seguinte: para entender essa questão, a gente vai ter que entender uma coisa simples, que chama-se poder. O que é poder? Eu não falo de poder tipo raio laser, não, tá ligado? Falo de poder de dominação. Para mim, o autor que descreve isso melhor é o Nicolau Maquiavel, tá? Em sua obra O Príncipe. Por quê? O que o Maquiavel está discutindo ali são formas de dominação através do poder. E quais que são as formas de dominação através? Quais que são as formas de dominação existentes na nossa sociedade? Uma é pela via ideológica, ou seja, controle, tipo assim, das ideias do indivíduo, né? Seja tipo assim, pelo pão e circo, seja pela mídia, pela difusão de informação. Tem como você manipular essas questões. Até que você pode pegar, por exemplo, algumas manchetes. Né?
Muita gente hoje em dia na internet discute manchete, não lê a notícia muitas das vezes, né? Não procura verificar a fonte das notícias, não tem a preocupação de verificar a fonte das notícias, né? A fonte da notícia muitas vezes diz muito mais da notícia do que ela mesma. Por exemplo, você pode pegar os casos das notícias que falam da China, né? Então, ou seja, o que o Maquiavel está discutindo ali é a dominação e quando que ela tem que ser pela via ideológica e quando que ela tem que ser pela via da força, basicamente, né? Quando que ela tem que deixar de ser só ideológica, tem que ser pela via da força, pela via da imposição, e quando ela pode amenizar a via da força e usar o sentido ideológico para manter as massas ali disciplinadas. O que ele está discutindo ali, na minha interpretação da obra, vale deixar isso ressaltado, é basicamente isso, tá? Tem muita gente que, ao meu ver, interpreta esse livro de forma errada, tanto é que tem coach que recomenda esse livro para as pessoas. Correto? E aí o que acontece? Entendendo-se bem esse conceito de dominação, né? Entendendo bem o que é dominação, que ela vem pela via da força, tanto quanto ela vem pela via ideológica, né? A gente tem que entender o que é o Estado, tá? O Estado para qualquer marxista é um aparelho de repressão, um aparelho de controle de uma classe sobre a outra, correto? Eu vou deixar linkado aqui embaixo uma palestra do Alisson Mascaro, que ele faz uma discussão bem interessante, que ele fala que a burguesia, antes de ter o poder, ela era kantiana. Por quê? O Kant falava, a razão está no homem, correto? O Kant negava o Estado e falava que a razão estava no homem. Se todos os homens são portadores da razão, os indivíduos conseguem chegar a um consenso de convivência e assim chegar a uma harmonia. Não é necessário o Estado para se fazer isso. Com o processo revolucionário e a tomada do Estado pela burguesia, a burguesia se torna hegeliana. O que eu quero dizer com a burguesia se torna hegeliana? Porque o Hegel ele vai falar a razão está no Estado, né? Isso está no livro do Marx, né? No livro do Hegel, Filosofia do Direito, né? E também está presente no livro do Marx, quando ele vai fazer a crítica a esse direito, né? Porque o Hegel, o erro do Hegel ali, né? Ele coloca o Estado como precedente da sociedade. E o Marx fala, não, aí o Estado surge de uma necessidade material que está presente na sociedade. Qual que é essa necessidade material? A necessidade da dominação de um grupo sobre o outro, correto? A burguesia toma um aparelho do Estado. Só que, e aí ela toma o aparelho do Estado, se tem um processo ali que a gente pode chamar de democracia e logo depois tem um golpe de Estado, não é? Que o Marx vai fazer a análise no livro 18 de Brumário. Tanto é que é uma leitura muito boa de se fazer junto ao Guerra Civil na França, onde o Marx vai analisar todos os detalhes do processo democrático não, do processo revolucionário presente na Revolução Francesa, e o 18 de Brumário, que ele se passa, eu acho que 20 anos depois, né? Esses dois livros vão mostrar bem as manobras da burguesia para se manter no poder. Por que eu estou falando desses autores? Porque desses livros, desses autores? Porque esses livros dá para você fazer uma análise muito boa sobre o sentido atual, tá? A tragédia brasileira seria o golpe de 64. Por que eu falo que a tragédia brasileira seria o golpe de 64? Porque no golpe de 64, né, a gente tinha lá eu não vou lembrar se é o Jânio Quadros ou o João Goulart, eu sempre confundo qual dos dois que toma um golpe de Estado e entra a ditadura, né? Ele não era nenhum comunista assim, que ia fazer uma revolução, não era, objetivamente ele não era, tá? Só que ele tinha alinhamentos com o governo da China. João Goulart, muito obrigado, Ronsas. É o João Goulart. Ele tinha alinhamento com o governo chinês, com algumas práticas do Partido Comunista Chinês.
ter afinidades não quer dizer que ele seja necessariamente comunista. Foi dado o golpe de Estado. Passa-se o golpe de Estado, você tem a redemocratização, né, burguesa, pela via burguesa, se instaura uma democracia burguesa, uma democracia representativa. Né? Não é mérito meu aqui agora fazer esquema sobre se é o que é a democracia burguesa, não. É uma democracia burguesa. Qualquer marxista que está vendo esse vídeo vai entender o que eu estou falando. Nos moldes burgueses. Né? Aí você tem o Collor, ele é derrubado. Ele não faz o que a burguesia quer, ele é derrubado. Correto? A burguesia vai lá, tira o cara. Com verniz democrático. Por que com verniz democrático? A população também estava insatisfeita com ele. Então a burguesia não precisa dar um golpe. A burguesia não quer, o trabalhador não quer, tira o cara. Acabou a conversa. Bota o Itamar Franco. Itamar Franco vai e opera. Né? Vale lembrar que você tem a Constituição brasileira promulgada nessa época. João Goulart pretendia fazer a reforma agrária. Exatamente. Exatamente. Tá ligado? O problema dele em 64 foi questionar os latifundiários. Né? Mas vamos voltar ao assunto. Você tem toda essa questão da tirada do Collor com apoio popular. Entra esqueci o nome do cara agora. Entra o Itamar Franco. Né? Entrou Itamar Franco, teve eleições, FHC. O FHC entra com um projeto neoliberal na veia. Na veia mesmo. Entendeu? Privatização, desmonte do estado de bem-estar social e por aí vai. Né? Vale lembrar que esse desmonte ele vem acarretado de diversos ataques a direitos da classe trabalhadora. Tá? Com várias alegações falsas do tipo vai aumentar a competitividade, vai melhorar o mercado, vai desenvolver a economia. Não, causou retração. Tá? Não causou desenvolvimento. Porque você pega toda a indústria brasileira, entrega na mão do capital estrangeiro e da parte de alguns burgueses brasileiros. Tem um livro que retrata isso muito bem, que é o Privataria Tucana. Tá? Ele tem documento. Ele tem uma vasta coleção de documentos dentro do livro. Conforme você vai lendo, no meio do livro tem os documentos que relatam isso. Né? E aí tem até um personagem que chama Daniel Dantas, que ele tem uma ativa participação, né, nesse processo de privatização. Inclusive, grava esse nome, Daniel Dantas. Né? E aí você tem essa política neoliberal, causa um problema de agravação das contradições enorme. Por quê? Você faz ataques sistemáticos à classe trabalhadora, à qualidade de vida da classe trabalhadora. Você tem uma economia instável. Né? Você tem o processo de desmonte do Estado, de desmonte basicamente da industrialização brasileira. Você entrega boa parte dos recursos, né, para o capital privado. Né? O Correios parte dele foi entregue à iniciativa privada. A Petrobras é a mesma coisa. As duas são SAs. Né? O que seria uma SA? O controle dela é do Estado, né, mas é de capital misto. Correios, Banco do Brasil e Petrobras. As três são de capital misto. Uma informação da área do direito. No governo FHC foi aprovada a emenda constitucional 19, que foi um duro golpe para a administração pública do país, dando um caráter privado para ela, admitindo sua subversão e privatização. Aí, camarada do chat colaborando aqui. Muito obrigado, camarada, pela colaboração. E aí, tipo assim, você tem vários ataques sistemáticos. Né? Você tem, depois, um governo do PT, que promete mundos e fundos e não faz nem metade. Tá? Promete mundos e fundos e não fez nem metade. Aumentou o poder de compra do salário mínimo? Sim. Foi a época onde se teve o maior aumento do poder de compra do salário mínimo brasileiro. Aumentou o salário em questão de quantidade? Né? Sim, aumentou. Ou seja, o PT fez uma política que aumentou a qualidade do salário. Ou seja, você podia comprar mais com a mesma quantia de dinheiro e, consequentemente, aumentou o valor bruto do salário. Aumentou a quantidade do salário. Né? Só que
Essa política, ela tem um teto, tá? Ela tem um teto. E por que eu falo que ela tem um teto? Porque boa parte das políticas empregadas pelo PT foram feitas com base em concessão de crédito. Minha Casa Minha Vida, empréstimo, facilitação de empréstimo para comprar toda a linha branca, facilitação de empréstimo para compra de carro. Né? Então, ou seja, você tem toda uma economia sustentada em linhas de crédito. Só que aí, o que acontece? O trabalhador que não tinha poder de consumo nenhum, tá? Nenhum. Antes disso, começa a ter poder de compra e linha de crédito disponível para ele. Mano, não é questão de educação financeira não, tá? A pessoa vai comprar. Por que ela vai comprar? Porque agora está disponível para ela. E aí, você vê a transformação em diversas vidas de diversas pessoas. O Luigi conta a história que a mãe dele comprou um tanquinho e parou de ter que lavar roupa no braço. Vocês fazem ideia quanto que para uma mãe é complicado você ter que lavar roupa no braço? Tá ligado? Para uma mulher, quanto que é complicado ter que lavar roupa no braço, e agora ela tem uma máquina que faz isso para ela. Tem famílias que tiveram acesso a fogão, tá? Fogão nessa época. Teve gente que nunca teve casa própria e teve uma casinha para chamar de sua. Para essas pessoas, essa mudança é muito significativa. Muito. Porque agora a pessoa tem um ambiente para chamar de seu. Ela tem um fogão para fazer sua comida e não fica se queimando mais com lenha. Ela tem uma máquina de lavar roupa que vai adiantar boa parte do trabalho dela e assim ela vai poder sentar e ver a novela dela. Sentar e conversar com o filho dela. Isso para essas pessoas é muito. Tá? Para quem não tinha nada e tem esse salto de qualidade na vida dela, é muito. É por isso que eu acho que tem que se fazer a crítica ao PT, mas tem que se fazer a crítica da forma correta. Tá? Da forma correta. Apontar as falhas deles como encarceramento em massa, você entendeu? A todo o avanço que foi permitido pela iniciativa privada, a acumulação de lucro dos bancos, tem que ser feita. Não ter feito reforma agrária, não ter feito reforma da mídia, não ter feito reforma política. Não é? Não fizeram. Não fizeram nada disso. Detalhe, eles não fizeram quando o Lula tinha 80% de aprovação popular. Se o PT pauta isso no Congresso, o Congresso recusa, ele chama o povo para a rua e mobiliza a população, passava. Passava. Isso tinha passado, não tenha dúvida disso. Passava. O PT desmobilizou a classe trabalhadora pra caralho. Desmobilizou. Mas aí você vai virar pro cara e falar que o PT não presta por quê? Porque você não concorda com a prática dele. Mas às vezes pro cara que até hoje vota no PT, foi porque o filho dele entrou na universidade. Você vai desmerecer para essa pessoa isso? Essa é a questão. Então quando você vai falar do PT, tem que fazer a crítica, tem que fazer sim, mas da forma correta. Bota tudo na mesa e vai analisar. Pode ser que você chegue à conclusão de que você tem mais contras do que pró? Pode. Mas você tem que analisar. Depois fala um pouco de como o PT desmobilizou a classe trabalhadora. É bem simples, apaziguando o movimento. Tá ligado? Apaziguou o movimento. Né? Não é hora de, é aquela velha frase que muita gente repete. Não é hora de protestar, não. Não é hora de protestar, não. Tá ligado? Se o PT tivesse mantido a rua fervendo, mesmo com o Lula no poder, a rua fervendo, mano, quer passar tal pauta, por mais que ela vai passar, põe a rua fervendo para dar mais força para essa pauta. Tinha que ter feito isso. Você tá entendendo? Trazer o povo para a participação do processo. Fazer plebiscito. Mais plebiscito. Trazer o trabalhador para a participação do processo. Na minha concepção, isso não foi feito. Em momento algum. E não vai ser feito se o Lula ganhar de novo.
Tô sendo honesto, tá? Não vai ser feito. Você tem a experiência do Lula, você tem a experiência da Dilma, tá? Tem todo esse processo, você tem o golpe de Estado, você tem o Bolsonaro, né? E aí eu vou retomar mais um parágrafo do texto. Uma vez que estamos no período de hegemonia do capital monopolista, no momento que a gente está hoje, tais salvadores e messias são tipicamente fabricados ou promovidos, ou mesmo naquelas instâncias em que o avanço inicial se dá por si próprio, ou seja, o próprio indivíduo faz aquilo, apropriados pela elite corporativa financeira, a qual utiliza para este objetivo as mídias sob seu controle e o seu domínio torna-se sinônimo do domínio corporativo. O que foi feito no golpe de Estado da Dilma? Mobilização das mídias. Quem que é dono das mídias? A alta burguesia. Quem que é dono da Globo? Quem que é dono da Folha de São Paulo? Quem que é dono do Estadão? Quem que é dono da editora Abril, que publica a Veja? Quem que é dono disso aí? Hein? Né? Quem que financiou o Eduardo Cunha? Quem que financiou os deputados do MDB? Quem que financiou todos aqueles que votaram a favor do impeachment da Dilma? E aí tem uma máxima muito boa que representa isso, é quem paga a banda escolhe a música. Quem paga o político escolhe qual lei que passa. Por isso que eu falo que esse processo que a gente vive hoje não é um processo democrático. Tá? Ah não, mas eu posso votar no meu candidato. Você pode até votar. Vai lá, vota no Lula. Vamos ver qual que é o interesse que ele vai atender no fim das contas. 2002 foi os banqueiros. O Itaú saiu de um banco relativamente grande, dentro só do Brasil, para se tornar um dos maiores bancos do mundo. Tá. Tá aí a questão. Dois exemplos concretos em 2021. O PCB e o P chamaram o povo para a rua contra o Bolsonaro. O PT foi contra, desmobilizou e até meteu medo no povo dizendo que gente ia morrer. Aí quando eles viram que massificou, eles passaram a apoiar. Tá vendo? Camarada aqui do chat, camarada Ronsas aqui do chat. Segundo exemplo, o PT está desmobilizando os atos do dia 7 de setembro, ato histórico da esquerda, que é o grito dos excluídos. Rola todo ano, mas eles não querem que role. Exatamente. Isso aí é um grande exemplo de desmobilização. Muito obrigado, tá, camarada? Isso, aí no texto ele coloca: isto constitui o cerne do fascismo. Né? Mussolini pode se recordar aqui. Havia escrito: o fascismo deveria mais apropriadamente ser chamado de corporativismo, porque é a fusão do Estado com o poder corporativo. É literalmente o seguinte: a burguesia pega, põe um fantoche dentro do Estado, tá? Fantochezinho, tá? E aí ela vai puxando as cordas daquele fantoche e ele vai provando as leis que ele quer. Foi assim com Mussolini, foi assim com Pinochet, foi assim com Hitler, foi assim com Franco, foi assim com Salazar. Tá? Para quem não sabe, Franco foi um ditador espanhol, Salazar foi um ditador português. É aí que está a questão. Tá ligado? O fascismo ele não acontece. Ai, aconteceu, fascismo. Não, ele é instrumentalizado. Quando ele não, tanto é, vamos retomar o texto. Uma vez que estamos num período de hegemonia do capital monopolista, tais salvadores e messias são tipicamente fabricados ou promovidos. Bolsonaro foi promovido para estar onde é que ele está hoje. Ele não chegou lá por acaso. Se ele chegou lá foi porque a burguesia quis. Teve aqueles que mexeram os pauzinhos descaradamente, que nem Luciano Hang lá. Teve outros. Por debaixo dos panos. A Globo legitimou o Bolsonaro no poder. Vale lembrar que a Globo, quando foi anunciar quem era o ganhador das eleições, anunciou Jair Messias Bolsonaro presidente eleito democraticamente, com tantos por cento dos votos válidos. Ela não anunciou a quantidade de votos de pessoas
que anularam, que eram os indecisos, chamados indecisos, né, que anularam o voto. Lembra da fala do Jucá? Um grande acordo nacional? O grande acordo nacional está aí até hoje. Pensar que fenômenos igual ao Bolsonaro brotam do zero? Não. O caso da República de Weimar ilustra este ponto. Aos olhos do povo, uma perda da legitimidade da República de Weimar, ao qual decorre o fato de o fardo das reparações impostas sobre a Alemanha pelas potências aliadas vitoriosas através do Tratado de Versalhes, tornou impossível para sucessivos governos eleitos fazerem qualquer diferença para as condições miseráveis às quais o povo alemão fora reduzido. Esta perda de legitimidade foi o fator principal para o fato de o povo alemão sucumbir à sedução do nazismo. Ou seja, você tem uma real insatisfação do povo, é uma insatisfação legítima. Ou vocês vão falar que a insatisfação do povo brasileiro em 2018 era ilegítima, com a corrupção, com as diversas medidas que os governantes iam tomando que não surtia efeito, só piorava a condição de vida deles. Legítimo. Só que aí entra a questão que é o seguinte: as pessoas que estavam indignadas, os trabalhadores, não, mas é classe média, recebe salário, é trabalhador, ponto. Você vai lá, vende sua força de trabalho, é trabalhador. Não, mas eu sou gerente de banco, recebe salário, trabalhador. Acabou a conversa. Tem essa palhaçada de, não, classe média, classe A, não, é burguês e proletário. Você é dono dos meios de produção, você é dono de banco, de grande fábrica, você é dono da Ambev. Não, você é trabalhador, ponto final. Tá? É trabalhador. Eu tenho orgulho de ser trabalhador. Orgulho de mim e da minha classe. Essas pessoas estavam indignadas. Mas olha como é que o efeito cascata ele é inevitável. A não politização das massas, a não organização das massas. Olha o resultado de 2018. Eu não acho errado a leitura de falar que a prática do PT pariu o Bolsonaro. Não acho errado. Só que não foi só a prática do PT. Foi o avanço de movimentos conservadores, de igrejas neopentecostais, de grupos como o MBL. Vale lembrar que o MBL estava lá coladinho com o Bolsonaro, coladinho, quando ele ganhou a eleição. Só rompe na pandemia quando o Bolsonaro começa a desandar no governo. Mas enquanto ele estava lá, estava junto. Detalhe, continuou separado no discurso, porque na votação de plenária votou em 80% das pautas do governo a favor. Tá? Você pensar que o fascismo ele brota, fascismo, não é não. Ele é uma questão operacional. Correto? As críticas ao PT foram e seguem sendo legítimas. O problema é que o PT simplesmente foi ignorando essas críticas e fazendo crescimento. E isso foi crescendo e explodindo em 2018 com o Bolsonaro sendo eleito, o PT sendo eleito e o PT demonizado. Exatamente. E é bem observado, não foi só o PT. Temos que considerar toda a conjuntura, vários fatores, muita coisa acontecendo naquele momento que propiciou. Tipo assim, cara, e é aquela parada que, tipo assim, quer ver um fator que é determinante para a eleição do Bolsonaro? 2013. Porque ele começa com um movimento legítimo, um movimento passe livre, só que ele é cooptado por outros grupos. Vem pra rua, né? O MBL. Eles são instrumentalizados e a pauta é roubada. Começa a vir com pauta vazia. Eu sou contra a corrupção. Gente, todo mundo é contra a corrupção. Se você chegar e perguntar pro Flávio Bolsonaro, chegar e perguntar pro Abraham Weintraub, perguntar para qualquer um, todos eles vão falar que são contra. Se você perguntar pro Sarney, ele vai falar que é contra a corrupção. Sarney. Tá ligado? Todo mundo é contra a corrupção. Ninguém é a favor. Você não vai encontrar uma pessoa que é a favor da corrupção. Mas é uma pauta genérica. É um discurso genérico. Você tá entendendo?
Qual que era a pauta inicial? Passe livre. Depois, tipo assim, 2, 3 anos depois, a pauta era qualquer coisa. Mamãe, quero ir pra Disney. Não posso ir mais pra Disney por causa do PT. Que pauta é essa, velho? Qual que é a direção que isso dá? A questão é, para fechar o raciocínio, eu acho o seguinte: o momento agora é de se organizar enquanto classe, enquanto coletivo, tá? É de se organizar. Porque senão, por mais que se o Lula tomar posse em 2018, em 2022, for lá tomar posse, governar os 4 anos, nada impede do fenômeno se repetir. E aí eu volto no 18 de Brumário. A história se repete na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. Tá? E a gente já está vivendo a farsa. Vocês vão esperar outra farsa acontecer para se organizar? Ou vamos se organizar? Né? Organização é a única chave para a gente sair da situação atual. Tá? É o único jeito de sair da situação atual. Se organize. Procure um coletivo com o qual você se identifica. Tá em dúvida? Ah, não tenho contato com ninguém da UP, do PCB. Me manda mensagem no direct que eu te indico os camaradas. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo linkado para quem quiser ler o texto inteiro do Pra Bafo Patinai, que está no resistir.info, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo. Gostou da análise? Deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá bom? E muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Falou!